pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Robson dos Santos. Estou aqui mais uma vez através desse vídeo para abençoar fortemente a sua vida com a poderosa palavra de Deus. E esse canal foi criado exclusivamente para você que ama a palavra de Deus, que se envolve com a palavra de Deus, que gosta de meditar na palavra de Deus. Então, eu já deixo um convite para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do pastor Robson dos Santos. Você também pode me acompanhar pelo Instagram. Amém? Queridos, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Em 1 Reis, no capítulo número 20, nós vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus, uma rápida reflexão. Esse é o nosso objetivo. E enquanto você encontra aí o texto em 1 Reis capítulo 20, eu já quero aqui agradecer você que se inscreveu no meu canal, tem deixado os comentários que serve de incentivo, de força para mim estar continuando fazendo esses vídeos. Que Deus continue abençoando cada um que se inscreve. Eu tenho um irmão lá de Alvarenga, o irmão Fernando. Um abraço, irmão Fernando, do Ministério Deus e Amor. Deus continua te abençoando fortemente, sobrinho do evangelista Gilmar. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e muitos outros, né? Que vocês continuem acompanhando, divulgando o vídeo do pastor Robson dos Santos. Nosso objetivo é único, é levar a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus, 1 Reis, no capítulo 20. Nós iremos ler os versículos de número 35, 36 e o 37, para nós refletirmos um pouco na palavra de Deus. Diz assim, o 35, e um certo homem dos filhos dos profetas disse ao seu próximo, pela palavra do Senhor, fere-me, rogo-te, e o homem se recusou a feri-lo. Então ele disse ao homem, como não obedeceste à voz do Senhor? Eis que tão logo partireis de mim, um leão te matará. E assim que ele partiu, o leão o encontrou e o matou. Versículo 37, depois ele encontrou outro homem, disse-lhe, fere-me, rogo-te. E o homem o feriu de modo que o ferir-lhe, ele o machucou. Amém, queridos irmãos? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a história do povo de Israel no reinado de Acabe. Acabe, nessa época, está sentado no trono, e nessa época Israel está passando por um sincretismo religioso, uma mistura de adoração contra ao Deus verdadeiro e ao Baal e a Zera, e assim sucessivamente. A Bíblia vai dizer que Acabe casa com Jezabel. Jezabel vai implantar esse culto de Baal dentro de Israel. Todos nós conhecemos. Nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, como que esse Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que um rei, ele tem um título, né? Porque Ben-Hadad não é um nome próprio, mas é um título. Ele era o rei da Síria e ele vai pelejar contra o reinado de Israel, contra o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Deus vai dar vitória, como de fato deu o povo de Israel. A Bíblia diz que na primeira peleja contra o povo da Síria, com Ben-Hadad e os seus homens, invade Israel, Deus dá vitória. Mas o que me chama a atenção é que quando Ben-Hadad manda os mensageiros até Acabe, ele diz que quer o ouro, ele quer a prata, ele quer o bronze, ele quer as mulheres e ele também quer os melhores filhos que estão ali em Israel. A Bíblia diz que quando essa notícia chega, a Bíblia diz que rapidamente Acabe, ele cede, ele aceita o pedido do rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Só depois que ele cede, só depois que ele toma uma decisão, é que ele vai consultar os anciões. Haja vista que no antigo pacto, na antiga aliança, Deus falara somente com 3 tipos
de pessoas, sendo eles reis, sacerdote e profeta. Na ausência dos três, Deus comunicava com os anciões. A Bíblia vai dizer que Acabe nessa época já está fora da direção de Deus. O povo está vivendo um secretismo religioso. Mas observe que a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo assim, quando Acabe vai consultar a Deus, a Bíblia diz que Deus vai dar vitória. E o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus falou para Acabe que daria vitória para o povo de Israel, e essa vitória começaria por ele. E a Bíblia vai dizer que na primeira peleja, na primeira batalha, na primeira guerra do exército da Síria contra Israel, no capítulo 20 de 1 Reis, a Bíblia diz que Deus dá vitória para o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que na primeira guerra, na primeira peleja contra o povo da Síria, contra Ben-Hadad, a Bíblia diz que Ben-Hadad, o rei da Síria, conseguiu fugir em cima do seu animal. Ele conseguiu fugir. A Bíblia diz que passado aquele tempo de guerra, passado aquela peleja, aquela luta, a Bíblia diz que Deus vai usar um profeta. A Bíblia não vai dizer o nome, é um profeta anônimo, mas Deus vai usar um profeta para falar com Acabe. A Bíblia vai dizer que o profeta pede para Acabe ficar em vigilância, pede para Acabe se preparar. Oxalá, meus queridos irmãos, que nós entendesse a palavra de Deus. A Bíblia está nos dizendo que no tempo de paz nós devemos preparar para a guerra. É isso mesmo. No tempo de paz nós não devemos ficar tranquilo, achando que está tudo normal, não. No tempo de paz é o tempo de nós prepararmos para a guerra. E era isso que o profeta estava dizendo para Acabe. E o profeta chega para Acabe, o profeta anônimo, fala para Acabe: se prepara, vigia, porque daqui um ano o rei da Síria, ele tornará a voltar a guerrear contra o povo de Israel. Mas dentro do contexto e do texto, nós vamos ver que Acabe não deu ouvido, mais uma vez, à palavra do profeta. Quando deu um ano certinho, meus queridos irmãos, e vem a tropa da Síria, Ben-Hadad, novamente. E a mensagem agora é diferente. A mensagem que Ben-Hadad manda para Acabe é: vocês nos venceram na peleja passada, porque o vosso Deus é um Deus que dá vitória nos montes. O vosso Deus é um Deus que dá vitória só no alto. Dessa vez nós vamos pelejar na planície. Aí eu quero ver no vale, aí nós vamos ver quem é que vai vencer. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, que mais uma vez Deus dá vitória para o povo de Israel. A Bíblia diz que naquela segunda peleja morreu 107.000 homens da Síria. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel matou 100.000 homens da Síria. E quando eles fugiram e entraram numa cidade, o muro daquela cidade caiu sobre mais 7.000 homens. Então, 100.000 com mais 7.000, 107.000 homens assírios foram mortos. Deus deu vitória. E a Bíblia vai dizer que mais uma vez o rei da Síria, Ben-Hadad, ele foge. A Bíblia diz que no passado tempo, meus queridos irmãos, os mensageiros do rei da Síria, ele volta novamente para consultar o coração de Acabe, para saber se Acabe está ainda com gosto de vingança no seu coração, para ver se Acabe ainda quer guerra. Aí quando ele chega, diz a Bíblia Sagrada, que os mensageiros do rei da Síria vai consultar justamente o coração do rei de Israel. E eles chegam pedindo, eles chegam com muita astúcia, e eles pedem misericórdia da parte de Acabe. E Acabe promete para eles que vai usar de misericórdia. E a Bíblia diz que o mensageiro de Hadad vai no nome de Ben-Hadad. Aí a Bíblia vai dizer que Acabe pergunta
para Ben-Hadad. Como que Ben-Hadad está? Ben-Hadad é o inimigo de Israel. Aí a Bíblia diz que o mensageiro diz que Ben-Hadad, ele está bem. A Bíblia diz que Acabe vai tratar Ben-Hadad como meu irmão. Então, quando Acabe direciona essa palavra, como vai o meu irmão Ben-Hadad, eles descobrem que a ira de Acabe tinha se aplacado, que Acabe agora, ele já esqueceu o tempo de fúria, o tempo de guerra. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que Acabe faz um pacto com Ben-Hadad, coisa que Deus não estava permitindo. A ordem de Deus era que Israel exterminasse, lutasse e acabasse com o povo da Síria. Mas por por questão política, a Bíblia diz que Ben-Hadad, quando descobre que Acabe fez um pacto com ele, a Bíblia diz que quando Ben-Hadad descobre que Acabe já não está mais furioso com ele, que Acabe já não quer mais guerrear, a Bíblia diz que Ben-Hadad vai amassagear o ego de Acabe. E nós temos que tomar cuidado com isso. Elogios excessivos. A Bíblia diz que Ben-Hadad promete para Acabe devolver todo o território que ele havia tomado. A Bíblia diz que Ben-Hadad está aconselhando Acabe a colocar nas ruas de Israel o seu próprio nome. E isso, Ben-Hadad, ele trabalhou e trabalhou bem no coração de Acabe, porque Acabe é o tipo do rei que gosta de bajulação, Acabe é o tipo de rei que gosta de ser elogiado, Acabe é o tipo de rei que gosta de ser mais respeitado pelos homens do que pelo próprio Deus. Aí a Bíblia diz que Ben-Hadad agora, ele consegue massagear o ego de Acabe. Mas só que a história não termina por aí, meus queridos. É o que nós lemos. Nós lemos que Deus sempre tem os seus meios. E quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. A Bíblia diz que aparece, na minha Bíblia, a tradução está dizendo filho do profeta. No versículo de número 35, nós lemos um certo homem dos filhos dos profetas. Tem outras traduções que diz discípulo dos profetas. A Bíblia diz que esse homem, que a Bíblia também não relata o nome, vai ser mais um instrumento, mais uma ferramenta que Deus vai usar para transmitir a palavra de Deus para o rei de Israel. A Bíblia diz que esse filho do profeta, esse discípulo do profeta vai chegar perto de um companheiro, de alguém que está próximo dele, vai falar, me fere. A Bíblia vai dizer que aquele homem que ele pede para ferir ele recusa ferir o profeta. Aí a Bíblia diz, no versículo de número 36, que o profeta diz para aquele homem que ele havia dito, me fere. Ele diz assim, então ele disse ao homem, como não obedecesse à voz do Senhor, eis que tão logo partires de mim, um leão te matará. E assim que ele partiu, um leão o encontrou e o matou. Então nós vimos aqui que essa ordem do profeta vinha da parte de Deus. O profeta está dando uma ordem para que uma outra pessoa pudesse ferir a face dele. Mas a Bíblia diz que esse homem que ele pede, ele recusa. E por ele recusar, a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ele lança uma maldição sobre esse homem, porque esse homem desobedeceu à voz de Deus, e ele diz, assim que tu partires de mim, um leão te encontrará e te matará. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, meus queridos irmãos, na ótica humana, era mais fácil o profeta matar esse homem do que um leão aparecer pelaquela redondeza. Haja vista que Deus, quando nós vamos ler em 1 Samuel, precisamente no capítulo número 15, o próprio Deus está mandando exterminar toda a linhagem dos amalequitas, homens, mulheres, crianças e animais. Então, era mais fácil o profeta aqui matar
esse homem que ele pediu para ferir, mas nós vamos ver que ele não faz isso. Ele diz que um leão vai encontrar. Qual que é a primeira lição? Aplicando, uma aplicação pessoal. Por que que o profeta, ele não mata o homem, mas ele diz que um leão vai encontrar e vai matar? Porque profeta, meu querido irmão, quando é profeta de Deus, quando é profeta genuíno, ele prefere ser ferido do que ferir alguém. É por isso, a primeira lição que nós aprendemos é que o profeta verdadeiro, o profeta é a boca de Deus, o sacerdote é o ouvido de Deus, o sacerdote ouve o povo e leva para Deus. O profeta ouve de Deus e transmite para o povo. Então, por isso que o profeta não matou o homem, porque quem é profeta de fato, quem é profeta verdadeiro, ele prefere ser ferido do que matar alguém. Aí o texto continua, para nós terminarmos, no versículo de número 37 diz assim: depois ele encontrou um outro homem, o profeta vai encontrar um outro homem, porque o primeiro recusou a ferir. E ele disse: fere-me, rogo-te. E o homem o feriu, de modo que, ao ferir, o machucou. Ou seja, o segundo homem, ele bateu tão forte no profeta que chegou a machucar. Mas observa que o profeta não vai fazer nada com ele. O profeta não vai ficar com raiva. O profeta não vai murmurar contra esse homem. Por quê? Porque profeta que é profeta, ele reconhece, ele sabe. Meus queridos irmãos, esse negócio da pessoa falar: eu sou profeta de Deus, eu sou homem de Deus, mas qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha quer entregar o cargo, qualquer coisinha quer entregar o cartão de membro, eu vou mudar de outra denominação. Mas quando está com o microfone na mão é profeta, não é nada, irmão. Por que que o profeta aqui, ele não revida, ele não retribui com a mesma força? Porque profeta que é profeta, primeiro, ele prefere ser ferido do que ferir alguém. Segundo, profeta que é profeta, ele reconhece, ele sabe lidar com as suas dores. Ele não põe culpa no pastor, ele não põe culpa na irmã, da liderança, ele não põe culpa nos obreiros, não. Profeta que é profeta, ele sabe lidar com a sua dor. Aí o versículo 38 diz assim: assim o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho e disfarçou-se com cinza sobre a face. Na minha tradução está dizendo cinza, na sua pode estar dizendo faixa ou ataduras, mas na minha está cinza, e ambas as palavras têm a mesma veracidade. A terceira coisa que eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo é que o profeta, ele prefere ser ferido do que ferir alguém. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o profeta sabe lidar com as suas feridas, não põe culpa em outro. E agora, em terceiro, o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho e disfarçou-se com cinza, ou faixa, ou atadura sobre a sua face. Queridos, imagina comigo, o profeta está com o rosto ferido, e a Bíblia diz que agora Deus tem uma mensagem para entregar para Acabe, e ele não pode chegar com cara limpa, porque Acabe pode o matar. E ele vai entregar uma parábola, assim como Natã entregou uma parábola para Davi. Mas ele não poderia chegar com a sua própria, com o seu rosto limpo, ele tinha que se disfarçar para que ele pudesse ter acesso ao rei, para não espantar ao rei, porque Deus tem o seu jeito de trabalhar. Então, a quarta coisa que eu aprendo aqui é no versículo 38, e assim o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho. Agora observa que o profeta, ele está ferido, mas ele não perde o rumo. Ele está ferido, mas ele ainda está no caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você se qualifica como um profeta, porque hoje, nos dias atuais, hoje não tem esse ofício de profeta,
porque profeta é aquele que, quando está com a palavra de Deus, está transmitindo a palavra de Deus, mas hoje não tem um ministério de profeta. Hoje, eu sou profeta. Não, profeta é aquele que está transmitindo a palavra de Deus. Hoje já não é como no Antigo Testamento. E nós vamos ver aqui que mesmo o profeta ferido, a Bíblia diz que está junto ao caminho. Então, não é porque ele está ferido que ele vai perder o rumo do caminho. Então, o profeta que é profeta pode passar o que for, pode estar ferido o que for, que ele não sai do caminho. E ele sabe o endereço do caminho. E a Bíblia diz que o profeta espera o rei junto do caminho, mesmo que ele está ferido. Agora o versículo 39, meus queridos. E quando o rei por ali passava, ele gritou ao rei e disse: o teu servo saiu para o meio da batalha, e eis que um homem se virou para o lado, e me trouxe um homem e disse: cuida-te deste homem, se de algum modo ele vier a faltar, a tua vida será pela vida dele, ou de outro modo pagarás um talento de prata. Versículo 40. E enquanto o teu servo estiver ocupado aqui ou acolá, ele se foi, e o rei de Israel disse a ele: assim há de ser o teu juiz, tu mesmo o decidistes. Observe, meus queridos irmãos, que o profeta aqui está contando uma parábola para Acabe. Acabe aqui, e essa parábola, Deus está usando o profeta numa forma de uma parábola para avisar que Acabe deixou Ben-Hadad fugir, que Acabe fez uma aliança com Ben-Hadad, coisa que Deus nunca permitiu, e Deus está usando os lábios do profeta para dizer que vai cobrar essa aliança que Acabe fez com Ben-Hadad. Agora, para nós encerrar no versículo de número 41, e ele se apressou. A Bíblia diz que o profeta se apressou e removeu a cinza da tua face, ou a faixa da sua face, ou a atadura da sua face, e o rei de Israel reconheceu que ele era dos profetas. Agora observe bem, meus queridos irmãos, que ele está ferido, e a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ele rapidamente ele tira a faixa do seu rosto, e quando ele tira a faixa do seu rosto, agora a Bíblia não vai classificar ele como filho do profeta. A Bíblia não vai classificar ele como discípulo do profeta, dos profetas, mas vai classificar ele como profeta. A quinta coisa que eu aprendo aqui, meus queridos irmãos, é que as feridas, ainda que esteja sangrando, doendo, maltratando, mesmo assim, aquele profeta ferido, as feridas não tirou a verdadeira identidade dele. Na verdade, aqui nós vimos que a ferida promoveu ele. Lá atrás, no capítulo 20, o versículo de número 35, esse mesmo homem ele é tratado como filho dos profetas, como discípulo do profeta, como aprendiz do profeta. E agora ele ferido, com a faixa no rosto, ele agora é classificado como profeta. Saiba de uma coisa, receba essa palavra. As feridas, ela não serve para te arrancar dos pés de Jesus. As perseguições não vão te matar. As lutas, as dificuldades, as pelejas não é para você desviar. Aprenda hoje com a palavra de Deus, as feridas, as perseguições, os hematomas, as feridas está servindo para te promover. Louvado seja o nome do Senhor. Então prova não mata crente, prova não tira ninguém da presença de Deus. Então observa que depois que ele tira a faixa, o rei reconhece que é o profeta. Sabe de uma coisa? Não é porque que você está passando por essa luta, que essa luta ela não tem autoridade para tirar a sua verdadeira identidade de profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então, pega essa palavra, entenda da parte de Deus. Independente do que você está passando, nada pode tirar a sua credencial,
a sua qualificação de homem de Deus e de mulher de Deus. E para nós encerrarmos, escuta isso. E o versículo 42, e ele lhe disse, assim diz o Senhor, porque deixaste escapar da tua mão o homem no qual indiquei, para que de total destruição, por isso a tua vida irá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. Então o profeta está dizendo para Acabe que aquilo que era para ele fazer com Ben-Hadad e ele não fez, agora vai tudo aquilo que era para acontecer com Ben-Hadad, por ele ter poupado a vida de Ben-Hadad, por ele ter feito aliança com Ben-Hadad, agora tudo vai acontecer o oposto, tudo vai acontecer com ele, por causa da desobediência, porque está fazendo aliança com o inimigo, e com o inimigo você tem que ter distância, você não pode fazer aliança com o seu inimigo. E agora, o versículo 43, e nós encerramos. E o rei de Israel foi para sua casa, revoltado e aborrecido, e veio até Samaria. Observe, irmão, que a mensagem que o profeta entregou para o rei, não foi para qualquer um, foi para o rei. Aquela mensagem deixou ele em dois estados. Primeiro, revoltado. Segundo, aborrecido. Querido, a mensagem do profeta tem que confrontar o ouvinte. Diz que é profeta, diz que é homem de Deus, mas é umas mensagens para alcançar ou para adquirir espaço, oportunidade, para voltar de novo, para pregar em congresso, e diz e bate no peito, dizendo que é homem de Deus, mulher de Deus, umas mensagens de alta ajuda, uma mensagem para voltar de novo, uma mensagem para ganhar um cachê mais alto. Mas quem é homem de Deus e mulher de Deus, profeta e profetiza de Deus, entrega uma palavra, e a palavra tem que deixar o ouvinte em dois estados. Primeiro, revoltado. Segundo, aborrecido. Essa é a verdadeira mensagem do homem de Deus. A mensagem que Deus colocar no nosso coração, ela tem que deixar o ouvinte revoltado consigo mesmo e aborrecido consigo mesmo, com a sua atitude pecaminosa, com seus erros, com a sua rebeldia. Mas o que nós vemos hoje, irmãos, infelizmente, toda regra tem exceção, é homens batendo no peito e dizendo, eu sou homem de Deus, mulher de Deus, mas as mensagens é de alta ajuda, a mensagem é para massagear o ego, as mensagens são para voltar de novo. Muitos homens que se dizem homem de Deus estão pregando mensagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para não ser confrontado, para não ser questionado, para não ser interpelados, mas homem de Deus e mulher de Deus, direcionado por Deus, entrega aquilo que Deus manda. Que Deus abençoe, que nós possamos tirar lição aqui na porção da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. E aqui mais uma vez é o pastor Robson dos Santos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do pastor Robson dos Santos, deixe o seu like, o seu comentário, e você também pode me acompanhar pelo Instagram. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Deus abençoe.